Olá, então, estamos aqui para falar um pouco da minha história. Eu sou a Leila, da Cuca Maluca, Leila Rocha, e eu tô aqui para compartilhar um pouco da minha história, sobre a Cuca Maluca, sobre o que eu passei de saúde, né, sobre a minha saúde. Então, assim, é porque uma história completa a outra. Então, eu vou contar um pouco dessa paixão na área de culinária, de onde que surgiu, de onde veio, como veio. E também falar um pouco como foi a Cuca Maluca, o início da Cuca Maluca, né? E eu sou de família humilde, somos 6 irmãos e crescemos na roça, mas com princípios, né, princípios cristãos. E assim, de todos os meus irmãos, eu sou a cozinheira, né, apaixonada na cozinha. Sempre, eu acho que assim, eu já nasci com esse sangue. Não me recordo muito da minha infância em relação à cozinha, mas me recordo que eu sempre gostei muito de comer fruta, de comer principalmente fruta, né? Verdura, algumas coisas não, né? Porque quando a gente é criança, a gente não curte muito o cheiro verde, essas coisas assim. Mas a fruta eu sempre fui muito envolvida. Crescemos, né? Sou piauiense, né? E um certo tempo, com 10 anos de idade, viemos para o Tocantins com o intuito de estudar. Porém, a gente passou uma fase difícil na época, financeiramente, começamos a trabalhar, se virar, os filhos, comecei a trabalhar na casa de pessoas, comecei a trabalhar em cozinhas e passei por esse processo. E com 18 anos, com a autorização dos meus pais, eu fui para Goiânia, né? Eu tinha vontade, falei, preciso crescer, preciso sair, conhecer, e mudei para Goiânia. E lá eu comecei a trabalhar, né? Passei também por vários trabalhos, não muito, porque assim, eu sempre tive esse cuidado de ficar bastante tempo no trabalho, sempre eu me dei bem com meus patrão, então, mas eu trabalhei, eu lembro que eu trabalhei uma vez na casa de uns pastores, depois eu trabalhei em confecção de roupa, e logo eu entrei dentro de padaria, né? Que eu sempre fui apaixonada, como eu falei, nessa área de culinária, então logo eu entrei dentro de padaria. Morei em Goiânia por volta de 15 anos, acho que trabalhei por volta de 10 anos, 13 anos ali dentro da área de alimentação. Foi onde eu aprendi muita coisa. Aprendi sobre eventos, aprendi sobre, assim, toda a minha experiência eu adquiri dentro dessas padarias de Goiânia, porque eram umas padarias muito grandes, né, umas padarias da alta sociedade. Então, logo eu me envolvi com a área de eventos, né, e fiz curso de eventos e dei uma aperfeiçoada, então trabalhei nessa área há muito tempo. Depois, sempre também tive vontade minha paixão era fazer um curso de gastronomia. Porém, como eu trabalhava e como o salário era pouco, então o salário dava para me sustentar, não dava para pagar uma faculdade, porque uma faculdade de gastronomia sempre não é uma faculdade barata. Mas eu tinha sempre aquela paixão na área da comida, assim, eu era sempre muito envolvida, assim, aquilo ardia no meu coração, sempre ardeu no meu coração. Aprendi o que eu pude aprender, busquei, fiz alguns cursos no Senac, busquei o que eu pude, o que estava ao meu alcance, eu fazia. E aprendia também com meus chefes, né? E aí, então, foi onde eu adquiri mais experiência nessa área, porém sempre ardia aquela coisa, vou estudar, vou fazer um curso assim que eu tiver condição. E outras pessoas até falavam, várias pessoas falavam, por que você não faz outro curso? Eu falava, não, minha paixão é essa, eu não vou fugir disso, porque é isso que eu quero. Porém, nunca houve essa oportunidade financeiramente, né? O que eu ganhava ali era para pagar aluguel, era para as despesas mesmo, né? E aí, assim, aquilo para mim se tornou um empecilho, né? Em 2012, eu passei por um momento difícil lá em Goiânia. As portas meio que se fecharam, né, de trabalho, e eu estava passando por um momento muito difícil. Meus pais tinham voltado do Piauí já, e eles ficavam me chamando, vem embora, vem embora. E eu falava, não,
não vou voltar pro Piauí. Não vou voltar pro Piauí, de jeito nenhum. Não quero nem saber de Piauí. Eu falava pro Tocantins eu até volto, mas pro Piauí eu não vou voltar. E aí, só que assim, as coisas foram chegando a um ponto, a um nível, que eu realmente tive que voltar pro Piauí. Em 2012 eu saí de Goiânia, fui pro Piauí. Só que existia um propósito, né? Eu não sabia, porque as coisas a gente só sabe quando acontece lá na frente. Às vezes a gente não quer algo e existe um propósito. E eu lembro que assim, eu fui muito triste, eu voltei muito triste pro Piauí, que eu falava assim, meu Deus, eu vou sair de uma cidade como Goiânia, vou para uma cidade tão pequena. Mas assim, eu escrevi algo também, eu falei, vou para lá, vou organizar minha vida, vou deixar de pagar o aluguel, vou deixar de ter despesa alta e vou juntar um dinheiro durante 2 anos. Esse dinheiro, quando eu voltar, eu vou começar a minha faculdade. Não vou desistir da minha faculdade. Não tinha desistido mesmo da minha faculdade até então. Fui pro Piauí, chorei bastante, foi muito doloroso, fiquei sem meus amigos, e muitas coisas mudaram. Porém, eu estava vendo pelo lado bom, né? Estar perto da família, dos meus pais e poder tirar um tempo para juntar aquele dinheiro que eu precisava para essa faculdade. E aí as portas se abriram no Piauí, eu trabalhei com a minha tia durante uns anos, né? Logo surgiu a oportunidade em outra empresa muito grande, que é uma empresa reconhecida no Brasil. É um grupo, né? Uma fazenda, é um grupo. E me surgiu a oportunidade de trabalhar com eles na área de evento, como relações públicas. E aí eu entrei, comecei a trabalhar com eles no final de 2013, em dezembro de 2013 eu comecei a trabalhar com eles. Fiquei muito feliz por aquela oportunidade, porque era realmente realmente uma grande empresa, e fiquei muito feliz. Porém, tinha algo que estava acontecendo, eu não sabia, né? Em 2013 eu comecei a trabalhar, eu conheci eles em outubro de 2013, em dezembro eu comecei a trabalhar com eles. E aí logo então, em outubro eu descobri um pequeno nódulo na minha mama. E eu fui ao médico, mas o médico falou que era algo simples, não era para mim me preocupar com aquilo, porque eu lembro que eu fiz alguns exames, mas não era nada maligno. Isso foi em outubro de 2013. Novembro, dezembro, em dezembro esse nódulo começou a crescer e começou a me incomodar, né? Então assim, ele começou a me incomodar de uma forma que doía, que eu sentia febre, então assim, começou a crescer sem limite. Então assim, eu desconfiei, né, porque eu ficava muito sensível. E isso foi em dezembro, só que aí passou janeiro, aí eu precisava ir no médico. Eu falei, não, preciso ir no médico. Comentei até com um irmão, uma cunhada, e eles ficaram enchendo meu saco para ir no médico. Eu falei, não, tinha um evento para acontecer na fazenda em março. E era um evento muito importante, um dia de campo, e era toda na minha responsabilidade. Então eu falei, quando passar esse evento, eu vou ao médico. E isso eu fiz. Ficou janeiro, ficou fevereiro, em março, no início de março passou o evento, logo depois eu fui ao médico. Eu voltei na mesma médica e ela simplesmente falou que não era nada. Só que depois eu fui em outro médico, 2 dias depois, acho que um dia depois eu fui em outro médico. E ao contrário da outra médica, ele constatou algo que precisava ser feita uma biópsia. E me encaminhou para Teresina, eu fui fazer a biópsia em Teresina, na época, né, porque eu estava no Piauí. E aí, assim, naquela biópsia eu já sabia de um resultado positivo, né, porque a gente é muito sensível a isso, a gente sabe quando as coisas acontecem, enfim. E aí, depois de 10 dias daquela biópsia, chegou um diagnóstico de câncer. Era um câncer que estava no início, porém era um câncer muito agressivo. E eu precisava, parar tudo e correr, né? E aquele momento foi um momento muito difícil pra minha vida, porque, assim, parou tudo, né? Vamos parar com tudo. Então, assim, aquele planejamento que eu tinha feito de
de juntar o dinheiro para poder fazer aquela faculdade, aquele sonho, aquele desejo, né? Ele, tipo, para mim estava como se estivesse saindo por dentro, como água sai pelas suas mãos, dentro dos seus dedos. Então, aquele momento foi muito marcante na minha vida, foi muito difícil. E aí, vamos pro tratamento. Vamos dar início ao tratamento, não sabemos quanto tempo e sabemos que tem que correr. E aí foi aqueles primeiros 30 dias de muito movimento, muito vai pra cá, vai pro hospital e tal. E meus patrões, assim, foram pessoas muito importantes nesse período da minha vida, porque eles me abraçaram mesmo como uma filha, até falo, como uma filha mesmo. Me ajudaram muito. E aí, assim, correram para um lado, correram para outro. E eu tinha ido para Teresina dar início àquele período. E aí logo surgiu uma vaga para mim em Barretos, né, no Hospital do Câncer, que hoje é o Hospital do Amor. E eu lembro que eu não queria ir para Barretos, porque a gente está muito insegura quando você descobre. E Teresina era próximo da família, eu queria ficar próximo da minha família. E eu lembro que a minha ex-patroa falou assim, vai, eu queria que você fosse, pelo menos para você ter uma segunda opinião dos médicos, né? Porque a gente tem uma, mas vamos ver mais outra, e lá é um hospital de referência. Se você não quiser ficar lá, não tem problema. Você pode voltar, mas eu queria que você fosse. E aí eu fui. Nessa situação, ela já tinha providenciado tudo, ela já tinha providenciado passagem, hospedagem, tudo. E eu fui para aquele lugar e, por incrível que pareça, a minha primeira consulta foi um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário era dia 10 de abril e a minha consulta foi 2 dias, na verdade, né? Foi dia 12 de abril, então nunca vou esquecer dessa data. 12 de abril de 2014. Foi minha primeira entrada no Hospital de Barretos. E eu dei a entrada, quando eu cheguei naquele lugar, eu percebi o quanto aquele lugar era bom e o quanto aquele lugar realmente fazia bem para as pessoas. Não porque aí você fala, é um hospital, mas como que você fala isso? Mas é porque é um lugar que é diferenciado. Então aquilo fez muita diferença para mim. E eu decidi por ficar lá, por fazer o tratamento em Barretos. E assim, durante o meu tratamento, algumas coisas, eu falo assim que esse tratamento, ele é um tratamento que é para mudar o ser humano, né? Assim, não é só questão física, né? Porque realmente muda muito o físico da gente. Mas é o nosso, o ver, o nosso espiritual, o nosso agir como pessoa, né? Então, assim, uma das primeiras lições que eu aprendi nesse tratamento foi quando uma amiga minha chegou. Eu cheguei um dia em Barretos, dia 11, e ela chegou dia 12, no dia da minha consulta. Ela mora em Goiânia, né? E ela chegou lá, eu lembro que ela chegou lá com uma mala bem maior do que a minha. E eu falei pra ela assim, o que você veio fazer aqui com uma mala desse tamanho? E ela falou assim, abriu a mala e pegou a carteira de trabalho dela e falou assim, eu trouxe até a minha carteira de trabalho, porque eu só vou sair daqui quando for o tempo, né? Quando Deus mandar. Eu vim pra cá pra cuidar de você e eu vou ficar do seu lado até o dia que for preciso. E aquilo pra mim foi como assim um tapa na minha cara, porque eu me fiz várias perguntas. Ela é minha amiga, ela não é minha irmã, ela não é, assim, é minha amiga, né? Então, assim, ela estava fazendo faculdade, ela tinha família, o trabalho. Então, como faz um ser humano largar tudo isso por uma amizade para ir e dedicar como ela foi? Então, aquilo foi uma grande lição de vida para mim. Claro, são várias, como eu falei também, vou citar outras aqui. E aí, assim, a gente deu início ao tratamento, foi para as consultas, e durante aquele processo
foram 40 dias, desde o início da entrada no hospital até a primeira quimioterapia. Então, assim, a gente passa por vários exames, né, eu passei por alguma mini cirurgia, né, que é a retirada do linfonodo, né, para fazer o estudo para ver se não tem metástase. Então, assim, é um processo. Só que durante aquele período de 40 dias, meu nódulo que tinha sido descoberto com 1 centímetro, de 2,5 centímetros, ele passou para 7 centímetros. Então, assim, ele era um câncer muito agressivo, que poderia me matar com muita rapidez, e eu teria que iniciar o tratamento urgente. Tanto que eu tive que iniciar o tratamento com a quimioterapia, porque como eu ia fazer a mastectomia, que é a retirada da mama, eu tinha que entrar com a quimioterapia para poder diminuir o nódulo para a cirurgia ser feita, né? Porque senão eu não ia ter condição de fazer a cirurgia. Então, eu comecei as quimioterapia depois de passar por esse processo dos exames. E assim, foi, como eu falei, foi muitas coisas que aconteceu, assim, que mudou a minha vida, que mudou a minha história, e que são exemplos para mim de vida, porque as pessoas começaram a me ajudar sem eu pedir,